Tranquilo? Beleza? Estamos de volta, né? Livrinho 2, módulo 8, Reforma Protestante, Reformas Religiosas, correto? Já conhece o esquema. E a Gretchen tá travada. Destrava, meu amor. Destravou. Já sabe o esquema, né? Clicou nela, leva para o nosso canal. No nosso canal tem um playlistzinha, 7º ano, para você poder ter acesso direto. Você vai ficar entrando toda hora lá no plural para pegar o link. Já tá o link lá bonitinho, tranquilo, beleza. Bom, o que nós vimos na aula passada? Renascimento, falamos sobre a mudança do pensamento do homem, a passagem do medievo para a Idade Moderna, o pensamento muda bastante. Beleza? Falamos das cidades, vários tipos de renascimentos urbanos, comercial, e vai chegar no momento religioso. Se o homem aprende a criticar, ele aprende a não mais estar satisfeito com as verdades dadas a ele naquele momento, que era um filtro da igreja, ele agora buscou outras formas de conhecimento. É natural que novas críticas possam vir a surgir da questão religiosa. Mas eu já vou fazer um porém aqui já de início, tá? Aquele carinha ali da brincadeirinha ali do meme é Lutero. Beleza? Lutero, o grande nome da Reforma Protestante, Martinho Lutero, um membro da Igreja Católica, que se revolta e acaba criando uma outra religião cristã chamada luteranismo. Beleza? Muito do que Lutero critica não é novidade. Outros criticaram antes. Você encontra dois outros grandes nomes durante a Idade Média, não moderna, que Lutero é moderno, né? Que também fizeram críticas, teceram críticas à Igreja Católica no sentido político, que a Igreja se preocupava muito com a política, a Igreja estava muito descontextualizada do pensamento moral, do pensamento religioso, que a população gostaria de continuar tendo dentro do meio cristão, que a igreja se tornou muito mais uma instituição política do que religiosa, estava dando um conforto religioso necessário, mas foram críticas que não encontraram um cenário propício por terem sido feitas no período da Idade Média. Agora, quando essas críticas elas voltam à tona com outras características também, já no momento de renascimento, o momento que o humanismo já se estabeleceu, novas ideias, novo pensamento, aí sim essas ideias vão encontrar um terreno fértil para que sim possam ser levadas a sério e novas mudanças, né, novos acontecimentos vão por vir. Então, basicamente nesse sentido. Beleza? Então esse módulo é um link do anterior, quando a gente agora vai visualizar bem próximo, de forma bem específica, bem direta a questão religiosa. Como eu já estou falando muito de início, vamos para a definição da nossa aula. Movimento de ruptura com a Igreja Católica que se deu origem, que acabou dando origem a novas religiões cristãs, né, protestantes ou reformadas, a partir do século XVI na Europa. Então a gente já que saiu da Idade Média. Então quando a gente fala reforma protestante, eu estou falando de várias reformas de que deram origem a várias outras denominações de igrejas, de cultos, onde aqui vamos observar 3. Beleza? Lutero, o primeiro, com o luteranismo. João Calvino tem características interessantes, importantes aí no meio do caminho, que é o calvinismo. E por último, o anglicanismo, beleza? Lá da Inglaterra. Sabendo esses 3, saiu daqui dessa videoaula. Sei os 3, estou satisfeito. Consigo fazer os exercícios, consigo dar uma olhadinha no livro, consigo participar da nossa aula lá no Hangouts de maneira bem positiva. Então é um movimento de ruptura com a Igreja Católica e vamos ver mais ou menos como ela vai funcionar. Nos antecedentes, meus amigos, talvez em toda grande reforma, toda grande revolução, toda grande mudança que vai existir em qualquer meio da sociedade, os antecedentes são muito importantes. Porque ele é a origem, ele nos explica o porquê que houve essa mudança gigantesca no período seguinte. Então, eu selecionei aqui alguns
para a gente poder falar, o humanismo. O humanismo é fundamental, o homem mudou a sua forma de pensar, o homem agora está buscando outras verdades, ele agora se entende criatura de Deus, então ele pode colocar a criatura no centro, o antropocentrismo, ele pode buscar as respostas através da experiência. A verdade não está no livro, a verdade está na experiência, em buscar, e aí ele vai refazendo tudo, vai criticando os modelos e vai refazendo. Em algum momento a religião iria passar por esse crivo de críticas e de novas ideias. Bom, e a Igreja Católica daquele momento, ela também não colaborava. Tá? Ela meio que era fácil se você fosse um humanista e começasse a ter esse pensamento, né, muito mais voltado para a questão da natureza, do homem mesmo, do terreno, você começar a ver a igreja não facilitava nesse sentido, era muito fácil criticar. Por quê? Porque a igreja ela tinha mesmo esse distanciamento moral muito grande entre política e religião. A igreja que deveria estar à frente da questão religiosa, ela era muito mais uma instituição política de poder. Então você encontra um clero que abusava muito. Falava que tinha que fazer uma coisa, mas fazia outra. Você encontrava uma igreja católica presa ao latim, por exemplo, numa língua morta, onde a maior parte da população não entendia nada de latim, as missas eram rezadas em latim, e você te encontrava padres que não sabiam latim, fingiam lá na frente que estavam lendo a Bíblia em latim, também não tinham conhecimento. Você tem os altos cargos da Igreja Católica naquele momento sendo ocupados pelo viés político, pela compra. O Papa, o Bispo, o Cardeal, tudo compra. Beleza? Não tinha aquela questão do dom sacerdotal, aquela coisa, né, voltada para uma ideia religiosa de Deus. Não, era coisa econômica, política, de fato. Então você encontrava a população muito pobre, muito magra, enquanto um padre, o clero como um todo, muito bem abastado, muito bem alimentado, mais gordinho, né, com ótimas roupas. Então você destoava daquela coisa da humildade cristã, destoava muito do pensamento cristão de fato. E aí é um prato cheio para os reformistas poderem escrever e criticar esse tipo de atitude da igreja como um todo, esse abuso de poder e etc. Você encontra, mas vou falar um pouquinho depois, tá? Mais sobre isso. Você encontra os interesses dos reis da nobreza nos bens e nas terras da igreja. Gente, a gente não pode esquecer uma coisa. Os estados modernos estão surgindo. Os reis, a nobreza, pegando casando com a burguesia, assumindo o poder do Estado, e tem características fundamentais, que é o rei manda e mais ninguém pode mandar. Mas a igreja era muito forte, as pessoas na Idade Média tendiam a respeitar mais o Papa do que o rei. Só que esse rei agora é outro, é um rei de um Estado moderno. Ele é diferente, ele tem muito poder. E ele não vai querer que o poder da igreja seja rival a ele. O rei manda, e só o rei vai mandar, é o absolutismo. Então você começa a ver interesses desses nobres, não só nas terras, mas essa questão do poder que a Igreja Católica exercia naquela região. Eles querem diminuir esse poder da igreja. Correto? Então fiquem atentos a essa questão, que ela vai aparecer no futuro. Desejo de pôr fim à intromissão do Papa nos assuntos políticos. O Papa era um grande político naquela região e movimentava a vida política na Europa. Tá? Então, assim, era mais um interesse. E, por último, a insatisfação da burguesia com a condenação da usura. A usura, a gente pode falar assim, é fazer dinheiro em cima de dinheiro. É você... Não vou falar prosperar em cima do dinheiro, porque não é muito bem isso. A usura é o cara emprestar dinheiro com juros muito altos. Beleza? A igreja era contrária a isso, os nobres também, porque era uma atividade burguesa. Você vender um produto, você vende água. Você e mais 15 pessoas vendem água na cidade. Por algum motivo, as 14 pessoas, as outras 15 que vendiam, acabam não vendendo mais, só você vende água. O preço vai subir. A procura é alta, só você tem, o preço sobe, uma coisa natural. E a igreja também condenava isso como uma usura, você, fazendo dinheiro dessa forma. Eles diziam que isso não agradava a Deus. Então o burguês, ele era cristão, mas ele se sentia um pecador nesse sentido, porque
ele era acusado de cometer, né, esse crime aí da usura. Então você tem nobres de uma certa forma insatisfeitos, você encontra burgueses insatisfeitos, e você encarar esses dois grandes grupos naquele momento era muito complicado para a Igreja Católica. Antes tranquila, com muito poder, mas ela começa a ser minada com essas críticas de uma forma geral. Tá? Então esse é o panorama, né, esse péssimo comportamento do clero. E a igreja ainda cometendo outros deslizes que eu vou comentar agora, quando a gente já chegar no nosso estudos de caso, ao falar de Martim Lutero. Repara naquele cara lá da primeira, ó, Martim Lutero, monge da Igreja Católica, membro ativo da Igreja Católica, né? Um estudioso. Tem o filme do Lutero, mas assim, tem que ter muita paciência, tá? Porque é um filmezinho bem lento, mas ele conta cada detalhe, cada passo a passo da história de Lutero, a partir do momento que ele faz ali, né, até chegar nas 95 teses, né, das reclamações que ele vai fazer contra a Igreja Católica, as críticas contra a Igreja Católica, e vai falando passo a passo. É interessante, é um filme legal, um filme único, tá? Mas eu, assim, não vai esperando grandes ações, grande Hollywood, Vingadores, como o Lutero é um Vingador, que não vai ser dessa forma, tá? Então o Lutero, cara, ele vai ficar muito bolado com a igreja, né? Você vai ver no filme, se você tiver, né, a oportunidade, que a Igreja Católica, ela vai falando, Lutero, para. Lutero fazia umas críticas, né, na faculdade, ele falava que estava errado essa conduta, e ele era um crítico muito ferrenho da própria atuação da igreja. E às vezes o Papa chegava a chamar Lutero, falou, Lutero, ó, volta atrás, Lutero, para de falar, né, tá demais. E aí a vida ia caminhando. Porém, o que mais Lutero batia era nessa questão das indulgências e das simonias. Beleza? Então tem que saber, não tem como sair dessa aula aqui sem saber indulgências e simonias. Indulgência é quando você tem venda de cargos na Igreja Católica e venda do perdão. Você sabe que existe a confissão, beleza? O cara vai lá se confessar com um padre. Hoje, logicamente, isso não existe mais, a vender comprar o perdão, comprar cargos na igreja, isso não existe. Por favor, estou fazendo um paralelo aqui, estou falando da Igreja Católica do século XV. Beleza? Não estou falando da de hoje. Mas na época comprava-se, né, esse perdão como visto como boas obras. O cara cometeu um pecado, se arrependeu, beleza, mas vai ter que comprar uma coisinha, vai ter que deixar um dinheiro na igreja para uma reforma, para um altar, para uma festa. Era visto como boas obras. Isso não deixava de ser uma venda do perdão, assim como eventualmente acontecia a venda de cargos políticos na igreja. E as simonias eram relíquias, eu vou falar melhor, falsas relíquias sendo vendidas. Como? Vamos lá. Pedacinho de madeira, né? Um padre chegava lá no século XV e tal. Irmãos, estou aqui com um pedacinho de madeira que Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, né, no dia da crucificação, essa é a madeira, essa é a cruz dele, tal, está sendo vendida para você também carregar a cruz, que Jesus carregou, aquela coisa toda. E se você juntasse os pedacinhos de madeira, dava uma floresta, ou seja, não era da cruz que Jesus carregou. Mas ele também não vendia como se fosse, tipo assim, não vendia dizendo, gente, isso aqui representa. Não, ele dizia, uma coisa é você falar, isso aqui representa a cruz, isso aqui representa algo religioso. Outra coisa é você falar, isso aqui é aquilo. Então, por exemplo, você encontrava várias igrejas espalhadas pela Europa que diziam ter a cabeça de São João Batista. São João Batista foi um homem que batizou Jesus Cristo. Ele morreu perdendo a cabeça. 5 igrejas diziam ter a cabeça dele. Você poderia entrar na igreja e visitar. Então, assim, no mínimo 4 igrejas estavam mentindo, né? E era mais provável que as 5 estivessem mentindo, porque não ia ter a cabeça de São João Batista morto há mais ou menos mil e poucos anos atrás, naquele momento. Então, assim, é uma coisa meio bizarra, mas a população tendia a acreditar nesse fator religioso. A palavra do sacerdote era importantíssima. Vendia-se o espinho da coroa de espinhos que os judeus colocaram na cabeça de Jesus no momento da crucificação. E se você juntasse esses espinhos, dava uma quantidade absurda. Mas você tem que ver que no período da Idade Média isso era muito mais tranquilo, muito mais fácil. Eles não tinham essa crítica,
não se tinha uma comunicação mais ampla. Né? Hoje em dia, muitas pessoas compram itens religiosos não por representatividade, mas por acharem mesmo que tem ali um poder religioso, numa caneta, numa vassoura, né, religiosa, numa pochete. Mas aí a gente diz, a gente está no campo da fé, cada um faz o que quiser com seu dinheiro e com a fé compra o que quer. Mas é porque geralmente os alunos ficam, como eles compravam e não viam que isso de fato era falso, né? Era uma relíquia falsa. Bom, você tem hoje gente que compra, né, de certa forma, porque que na época não compraria. Então isso vai, Lutero vai meio que não vai conseguir dormir, cara. O cara não vai conseguir dormir, ele vai começar a ter uma série de críticas até ter a gota d'água. A gota d'água vai ser João Tisel, um cara que vai sair lá de Roma com um monte de papéis, que são as indulgências, que é o perdão do Papa, mas em branco. Ou seja, era um papel em branco, né, para você preencher com o selo do Papa, ou seja, o Papa já deu o selo dele. E lá você, se você comprasse, você já tinha um papel em branco dizendo que o Papa iria te absolver de qualquer pecado e você escrevia o pecado que era. Né? Então, sei lá, o cara matou um vizinho e aí ele, bom, preciso do perdão de Deus, o Papa seria um viés, seria, né, um caminho para o perdão. Ele compra aquilo ali e escreve, olha, eu matei, né, o meu vizinho. Bom, para Deus já está perdoado. Esse que era o pensamento. Lutero olha isso e fala, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, isso para mim é gota d'água. Uma coisa é você vender o perdão depois que o cara fez o pecado. Outra coisa é você vender o perdão antes do cara cometer um pecado. Eles estavam querendo construir uma basílica importante em Roma, então precisava angariar dinheiro. E aí a gota d'água para Lutero. E Lutero, meu irmão, Lutero juntou todas as críticas e reúne 95 críticas. E vai lá na porta da igreja e martela ela lá na porta da igreja, que era a forma de você mandar o recado para a população. As 95 teses. Ele sabia que seria a gota d'água, ele sabia que seria o fim. O Papa exige que Lutero vá até Roma, Lutero ia pegar uma fogueirinha, possivelmente, tá? Possivelmente. Só que Lutero não vai, porque ele encontra aqui, ó, o apoio da nobreza alemã, na região onde ele estava, na Germânia, e os nobres dali vão falar, que delícia, posso continuar cristão, mas sem obedecer à grande instituição que é a Igreja Católica. Posso continuar cristão, que é o que eu quero, e não preciso pagar dízimo para a Igreja Católica. Posso pegar as terras da Igreja Católica nesse local, na nossa região, e não vai ter o Papa rivalizando com o poder dos reis, dos nobres, porque eu não preciso mais obedecer o Papa. E nessa nova religião de Lutero, Lutero, escreve aí, a igreja tem que ficar abaixo do Estado, a igreja tem que abaixar a cabeça para o rei e não rivalizar. Lutero era um homem religioso, vai aceitar o apoio da nobreza, não tem jeito, e ali ele começa a escrever os caminhos do luteranismo, né, dessa primeira religião protestante de fato. Uma característica ou outra eu vou deixar para comentar no Hangout, para a gente não ficar muito extenso aqui e fazer valer a pena o nosso encontro lá, como o caso dos anabatistas, por exemplo. Mas você já viu o panorama geral, então é uma reforma religiosa, é uma crítica religiosa que Lutero faz. Não me apareça em futuras avaliações sem saber isso aqui, indulgência e simonia, tem que saber. Tem que saber. Aí ficou faltando falar da salvação pela fé. Lutero é um cara muito pragmático nesse sentido. Só a fé salva. Ele deixa claro. Por quê? Porque existia um comércio muito grande dentro da Igreja Católica naquele momento, de santinhos, de outros caminhos para uma salvação, como as boas obras, né? Como você comprar coisas, como fazer pagamento de dízimos e etc. E aí Lutero meio que dá um basta em tudo e fala a fé é que salva, a fé é o caminho e acabou. Tá? Então, enquanto a Igreja Católica trabalhava com a fé e as boas obras, jejum, peregrinação, coisas do tipo, além do dízimo, Lutero vai bater muito na questão das 95 teses, mas aí ele vai, né, trabalhar também com coisas bem diferentes, por exemplo, culto, né, sem culto aos santos. Vou falar isso no Hangout. Você entra numa igreja protestante, você não encontra santos, São Jorge, Santo Antônio, né? Existe uma radicalidade no sentido de ser somente Jesus o caminho. Então são características que vão fazer essa diferença entre o cristão católico e o cristão protestante como um todo, né? Dentro da perspectiva de Lutero, o pastor pode casar,
né? Lutero foi um cara que, se eu não me engano, teve 13 filhos. 13 ou 11 filhos. Tá? Me fugiu aqui agora. Mas passou de 10. Tá? Passou dos 10 filhos. E o pastor da igreja, né, protestante pode casar, pode constituir uma família, já é diferente do padre da igreja católica, é proibido, não pode constituir uma família. Bom, então são outras características que a gente vai observar depois. João Calvino, cara, João Calvino ali na região da França, Suíça, ele vai ser um cara que ele vai gostar muito de Lutero e falar, cara, Lutero é o cara, bicho, Lutero é a inspiração aqui, ó. A inspiração está em Lutero. Mas ele vai divergir, ele vai estar contrário a um outro pensamento de Lutero. É o que ele torna o calvinismo interessante, beleza? Que é justamente no fato do apoio da burguesia. Peraí, a burguesia apoiando o calvinismo? Sim. Bom, se a burguesia apoia, é porque tem alguma coisa relacionada a lucro, a usura que a gente falou no início. E exatamente, dentro do calvinismo, a usura não é crime. Dentro do catolicismo é crime, dentro do luteranismo é crime sim. Lutero condenava a usura, mas o Calvino não. O Calvino não. Então a burguesia olha o catolicismo, já sabe que está sendo chamado de pecador. Olha o luteranismo e fala, pô, a gente continua sendo pecador na visão de Lutero. Lutero é abraçado pelos nobres. Os nobres não estão em conformidade com o burguês. Eles podem ter feito aquela junção, daquele casamento, mas de certa forma também era uma outra classe, fazia suas brigas. Agora sim, a burguesia vai ter uma religião, o burguês vai conseguir falar, nossa, eu sou cristão, que bom que eu sou cristão, quero continuar cristão, e não sou acusado de ser um pecador só por trabalhar na minha atividade comercial. Beleza? Bom, essa que seria a ideia. Então o capitalismo é lícito, a usura é lícita, pode existir. Então, dentro de Calvino, vai fazer um sucesso muito grande ali na França e na Suíça. E a outra parte, que é a principal, é a chamada de predestinação. Enquanto Lutero diz que só a fé salva, Calvino, né, eu vou ser bem radical nesse sentido, bem objetivo, para a gente poder fazer as diferenças, tá? Mas cabem outras interpretações, por favor. Calvino, ele fala, predestinação absoluta, você já nasce salvo. Deus olhou para você e falou, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Acabou. Beleza? Mas, logicamente, tem que agradar a Deus, aquela coisa toda da fé, etc. Porém, é predestinado. Aí você pode se perguntar, mas como então você sabe se foi salvo por Deus ou não? Deus não aparece dizendo você foi salvo, você não foi. Calvino então responde que se você tiver sucesso na família e sucesso no trabalho, é porque Deus quis, então Deus te escolheu. Se você não tem sucesso na família e no trabalho, é porque Deus não te escolheu. Só que para você ter sucesso na família e no trabalho, você não pode, ó. Eita, até esbarrei aqui. Você não pode cruzar os braços e falar, venha sucesso. O cara vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar, e buscar. E é essa busca que a burguesia estava interessada. Trabalhar, acumular, ir para cima. É nesse sentido. É o que ele diz. Cabem outras interpretações, sim, mas de certa forma vai divergir de Lutero. Lutero somente a fé salva, Calvino predestinação. Você já nasce salvo ou não. Vai depender do teu sucesso na família e no trabalho, e a Igreja Católica, fé e boas obras. Era assim que funcionava. Bom, vai dar muito problema isso aqui, tá? Vai dar problema, ele foge, vai para a Suíça, vai ter um conflito religioso muito grande entre cristão católico e cristão calvinista na França, massacres, enfim, infelizmente, tá? Infelizmente. E por último, se não alongar muito aqui, vamos encontrar nosso terceiro caso, como eu disse, de reformas religiosas. Só que tem um porém, cara. Henrique VIII, que é esse carinha que está aqui, dentro dessa reforma na Inglaterra, a gente não considera uma reforma com característica religiosa. Ela é uma característica muito mais política. Henrique VIII estava muito mais interessado na questão política. Se você pudesse perguntar a Henrique VIII, qual é a tua crítica à Igreja Católica? É igual de Lutero? É igual de Calvino? Henrique VIII poderia falar, não tem nenhuma crítica à Igreja Católica, não. Pode vender o que eles quiserem, pode fazer o que eles quiserem. Tá? Henrique VIII ele era um cara que estava muito mais interessado na questão econômica e política. Quando ele abre
o mapa da Europa, ele fala: olha o que está acontecendo na região da Germânia. A Igreja Católica foi expulsa, os padres foram expulsos, o clero expulso, ninguém mais paga dízimo para a Igreja Católica. Os reis, os nobres pegaram todas as terras e riquezas da igreja, muito ouro nas igrejas, muitas terras. Ele fala: interessante, gostei. Ele olha para o ladinho ali, vê a região da França e da Suíça e fala: caramba, olha o que está acontecendo. Essas regiões meio que romperam com a Igreja Católica, estão mais influenciadas pelo calvinismo, então muita gente não está pagando mais dízimo para a Igreja Católica, os burgueses estão fazendo um levante diferente. Ele fala: interessante, quero também. Também vou entrar nesse jogo. Por que eu tenho que ficar baixando a cabeça para o Papa? Por que eu tenho que ficar pagando dízimo para a Igreja Católica se a galera não está mais fazendo? E estão ficando ricos com isso. Eu quero também. Tem que arrumar uma treta, tem que arrumar uma confusão política com o Papa. Beleza? Mas tem que arrumar uma confusão para dizer que um Papa é o culpado e não eu. Esse é o pensamento do Henrique VIII. Tá? O Henrique VIII é um personagem que vai aparecer para vocês no futuro, quando falarmos mais sobre a Inglaterra. Você vê que o cara era meio psicopata, né? Ele matou aí uma série de mulheres, aquela coisa toda. Não vou entrar muito nesse caminho aqui, senão a gente acaba se perdendo. Depois a gente vai falar, vai voltar. Então o Henrique VIII é o cara dessa reforma. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma confusão do Papa, mas ele quer que o Papa dê o primeiro soco. Você sabe que dentro de uma briga, quem dá o primeiro soco geralmente leva a culpa. Né? Geralmente leva a culpa. Então ele queria meio que instigar a igreja, né? Ficar ali atrapalhando a vida do Papa, para o Papa poder dar um basta e dar o primeiro soco. E depois o Henrique VIII sair de vítima. Então o que o Henrique VIII fala? Ele pega a esposa dele, que não estava tendo filho homem, só estava nascendo mulher, e fala: Papa, vou devolver a esposa. Ele poderia devolver a esposa se essa esposa não ficasse grávida. Realmente era comum acontecer. Ela não fica grávida, ele quer um herdeiro. Essa esposa, geralmente, esse casamento era meio que dissolvido. Eles não investigavam se era o problema da mulher ou o problema do homem. Geralmente já jogava a culpa na mulher. A mulher não consegue engravidar. Só que ela estava ficando grávida, só que nasceu mulher e ele queria um homem. Isso não era justificativa para uma separação, não era. E Henrique VIII sabe disso. Então ele pega e fala para o Papa: Papa, eu vou devolver a esposa. O Papa fala: pelo amor de Deus, não faça isso, porque essa esposa, ela é princesa também de outra parte, da parte nobre, lá da parte de Castela também, tinha lá aquela confusão toda dos reinos, eles faziam os casamentos. Então você tem um problema político. O Papa não pode chegar para o rei de outra região e falar: e aí, ó, aquele casamento que eu arrumei, que eu fiz, ele vai devolver tua filha aí, ó, porque ela só tá dando filha mulher, não filho homem. Isso não era um motivo. E Henrique VIII fala: vou botar lá no barco e vou devolver. O Papa não faz, ele fala: vou fazer. O Papa fala: não faz. O Henrique VIII: já estou fazendo, o barco já está pronto. O Papa fala: se você fizer, tu vai ver. O Henrique: vou ver o quê? Gostei, vou ver o quê? Aí o Papa: se você devolver a tua esposa, eu vou te excomungar da Igreja Católica. Cara, isso na Idade Média era excomungar significa: eu vou tirar teu batismo, elevador para o inferno na hora quando a pessoa morrer. Ponto. Só que isso na Idade Média tinha um apelo maior, muito mais importante, como que era muito religioso. Henrique VIII queria. Henrique VIII estava: que pena, né, estar sendo retirado da Igreja Católica, porque agora então ele poderia chegar e falar assim: olha, o Papa me expulsou, eu tenho o direito de ter um filho homem. O Papa que me expulsou, já que ele me expulsou, vou dar uma mudançazinha aqui nas coisas relacionadas à religião na Inglaterra. E não deu outra. Né? Henrique VIII falou: ó, já estou colocando a esposa no barco. O Papa foi lá, excomungou ele vira para a população, vira para a galera e fala: olha, o Papa me expulsou, com isso eu estou, né, fazendo o ato de supremacia, que né, a galera lá do parlamento também ratifica, rompimento oficial com a Igreja Católica, ao passo que ele cria uma outra, lógico, para substituir, que é o anglicanismo. O anglicanismo ele funciona até hoje, ele não é muito diferente da Igreja Católica, não. Se você entrar numa igreja anglicana, sair e entrar numa católica, você pode ficar até um pouco confuso qual é qual. Tem santos, tem as mesmas características, só que o chefe principal da Igreja Católica você conhece, é o Papa.
E o chefe principal da igreja anglicana é a rainha. Rei e rainha da Inglaterra. Hoje a rainha da Inglaterra é a principal lá da igreja anglicana. Só que naquele momento ele tem que expulsar a católica e colocar outra. E não pode deixar a católica voltar. Aí você vai estudar na história da Inglaterra que tem um momento que a católica volta, depois vem um rei católico, depois vem um rei protestante, vem briga, vem confusão. A gente não vai entrar nisso aqui agora. Quero que você só entenda o fator político que levou à elaboração do anglicanismo e a entrada na Inglaterra, que acho que já foi explicado. De acordo com essa separação, ele busca, e aí sim, o que Henrique VIII faz? Ele toma todas as terras da Igreja Católica na região da Inglaterra. É muita terra, é muita riqueza. Isso, né, imitando o que aconteceu na Europa continental, aí na parte da Germânia, e aí ele gosta. Beleza? Então vimos as três. As duas primeiras com caráter religioso, mesmo reformista, tá? Vamos falar de outras características mais para frente. E essa terceira da Inglaterra sendo uma ideia de uma reforma muito mais política do que qualquer outra coisa. Padrão. Aprendizado, conhecimento. Tá? A gente se encontra no nosso Hangout para essas novas características. Tirem as dúvidas, façam os exercícios e eu vou corrigir. Beleza? Tudo de bom. Beijinho.